estudiantes de la tercera serie de la enseñanza media, ¿cómo están? Yo soy la profe Josiana, estaré com vocês nesta classe de número 67. Já quase no final. A ver, aqueles recadinhos básicos de sempre, né, pessoal? A atividade obrigatória conta como registro de presença para vocês. Então, o link dessa atividade acompanha essa aula lá no Classroom. E se você não tem acesso à internet, você precisa realizar as atividades e levar lá na secretaria do seu colégio. Combinado? Então tá combinado. A ver, o que foi que a gente viu na aula passada? Se acuerdam? A ver, o título da aula era Comemos com os ojos ou com a boca? E para trabalhar um pouquinho dessa temática, a gente trouxe o gênero textual notícia. E junto ao gênero textual notícia, nós também trabalhamos um pouquinho de expressões idiomáticas. Se acuerdam? Junto com isso, aquela questão do Enem que vocês já estão acostumados a realizar. E hoje, o que é que nós vamos fazer? Hoje, nós vamos retomar um conteúdo que é muito importante para vocês, tanto para os vestibulares quanto para o Enem. É muito importante que vocês saibam esse conteúdo. Olha só, ojo, com os verbos de cambio, né? Como se fossem os verbos de ligação da língua portuguesa. A ver, para isso nós vamos ver um pouquinho de cuento, tá? Nós vamos relembrar os contos e também vamos repassar esses verbos que eu acabei de comentar com vocês. A ver, a gente já vai começar com a leitura de um conto que, na verdade, não é um conto especificamente, mas sim um mini conto. Qual é a diferença entre um conto e um mini conto? Bom, é que o conto tem uma extensão maior, mas ele contém todos os elementos da narrativa, tanto os elementos, tanto os personagens, quanto a própria história, o enredo, né? Tudo isso igual ao conto. Vamos ler? Então, vamos. Hubo uma vez um lobo que se puso uma piel de cordeiro. Teve uma vez que havia um lobo que colocou uma pele de cordeiro. Se la puso tão bem que chegou a ser casi um cordeiro. E, sin embargo, nunca tuvo la gente mais medo aquele cordeiro. Quem escreveu esse mini conto foi o Rafael Alberti, né? Ele escreveu em versos sueltos a cada dia. O que ele fala ali? Ele colocou aquela roupa, ele colocou aquele traje, né? Ele se vestiu daquilo tão bem que ele chegou a ser quase um cordeiro mesmo. Então, ele ficou tão parecido que ele quase chegou a realmente acreditar que ele era um cordeiro. E, entretanto, nunca as pessoas acreditaram tanto, nunca as pessoas tiveram tanto medo daquele cordeiro. Então, vocês perceberam que a gente tinha lá naquele texto um verbo que estava em destaque, que era o llegó a ser? A ver, então, ele llegó a ser é um verbo de cambio. O que são os verbos de cambio? São os verbos que expressam cambio ou transformação. Então, eles expressam mudança, transformação. Em alguns aspectos que caracterizam pessoas ou coisas, tal como a aparência física, personalidade ou humor, por exemplo. Então, eles expressam mudança, expressam transformação, sobretudo, né, nos aspectos que caracterizam pessoas, caracterizam coisas, né, aparência física, personalidade ou humor de alguém, por exemplo. Esse verbo llegó a ser, essa combinação verbal, né, expressa uma transformação progressiva. Então, ele expressa uma transformação que tem uma evolução aí. Bien, a ver, para a nossa primeira atividade, prestem atenção, para que não te olvides, para que você não se esqueça de forma nenhuma. Los verbos de cambio expressam que. Então, o que esses verbos de cambio expressam mesmo? Será que é letra A, transformações, ou letra B, gusto, desgusto, ou letra C, emoções? Pensem um pouquinho aí, o que é que eu falei sobre esses verbos de câmbio?
Vamos a ver entonces. Verbos de cambio expressam transformações. Letra A, né? Observem aí o exemplo que eu coloquei para vocês. A mim me parece que, se sigues assim, chegarás a ser uma boa escritora de novelas. Então, se você agir de determinadas formas, você vai evoluir, vai chegar a ser, né, uma boa escritora, vai chegar a ser alguém. Né? A ver, outro verbo de cambio é o poner-se. Né? Esse verbo, ele representa um cambio, uma mudança repentina, momentânea. Né? Então, observem ali o exemplo. Cada vez que estou junto a Maria, me pongo rojo como um tomate. Então, cada vez que eu estou junto com ela, eu fico roxo. Eu fico vermelho. Eu fico vermelho como um tomate. Né? Ou seja, eu ruborizo, né? De forma muito momentânea. Aquilo acontece quando eu estou em determinada situação. Vamos. O próximo verbo de cambio é o volver-se. Né? O que esse verbo volver-se representa? Ele representa o cambio de caráter, de atitude, ou então também de físico. Né? Esse verbo, em comparação ao poner-se, ele é mais duradouro, ele é mais duradouro. Né? A ver, minha amiga Lola se ha vuelto insoportável, sempre está enfadada. Então, nesse momento, ela está insuportável, né? Ela se transformou numa pessoa insuportável. Ela mudou o caráter que ela tinha. Então, ela sempre está brava, né? Próximo, hacer-se. Cambio de idade, cambio de ideologia, de profissão, implica a vontade do sujeito. Então, esse verbo de cambio, ele depende da vontade do sujeito para que aquela mudança aconteça. A ver, Juan se ha hecho budista depois de su viaje al Tíbet. Então, o Juan se transformou, né? Budista depois da viagem dele, né? Então, foi uma mudança que implicou a vontade dele de ter participado, ter ido ao Tibete, e aí depois, por causa disso, ele quis se transformar em uma pessoa budista. A atividade número 2. Elige uma das opções entre parênteses e completa os espaços. Então, observem que eu deixei ali para vocês o chegar a ser, que é transformação progressiva, poner-se, que é o cambio repentino e momentâneo, e o hacer-se, que é o cambio de vontade do sujeito, para vocês observarem aí. Letra A. Apenas escutou as notícias pela rádio. El presidente, aí tem um espaço para vocês completarem, se puso ou chegou a ser muito nervioso. Letra B. Maria participou de um curso de teatro. E, aí eu deixei o espaço para vocês também, se isso ou se puso atriz. E por último, letra C. Apesar das dificuldades, Laura, o espaço para vocês completarem, se puso ou chegou a ser uma boa enfermeira. Então, nessa atividade, vocês vão ter que escolher uma das duas opções que melhor se encaixe aí em relação aos verbos de cambio. Bien?
Então, a ver, qual é a resposta certa em relação à letra A? Em relação à letra A, o presidente se puso muito nervioso. Letra B, Maria participou de um curso e se hizo atriz. E letra C, Laura chegou a ser uma boa enfermeira. Então, próximo verbo de cambio é o quedar-se. O quedar-se representa um cambio a consequência de outro acontecimento. Então, ele depende de outra coisa para que ele também funcione. Mira, depois de 40 anos de matrimônio, então depois que isso aconteceu, minha abuela se ha quedado viúva. Então, depois de 40 anos, depois desse acontecimento, aqui o acontecimento, ela ficou viúva. Bien? Próximo, el convertir-se em. Esse convertir-se em representa o cambio radical. Então, ele é uma mudança radical, uma metamorfose, né? É a mesma coisa que eu falar transformar-se em. Então, eu posso usar esse sinônimo no lugar de convertir-se em. El hada de la Cenicienta, Cenicienta aquela do conto de fadas, né? Convirtió uma calabaza em um carruaje. Então, ela transformou, ela modificou aquele objeto, né? A calabaza em um carruaje. Bien. Agora, a atividade 3. Completa corretamente as orações com uma das opções. Então, eu tenho ali duas opções, duas afirmativas. Vamos ver. Letra A. La chica, o espaço que vocês vão colocar ou se quedou ou chegou a ser, sin un duro. Quer dizer, ela não tinha um tostão, tá? Ela não tinha dinheiro. Pero después de ver los resultados de la cirugía, chegou à conclusão de que havia valido la pena. Então, será que se quedou ou chegou a ser? E letra B. Este é o nieto de Dr. Villanueva. O espaço que vocês vão ter que completar com o se ha puesto ou se ha convertido, um profissional tão bueno como seu abuelo. Basta vocês lembrarem aí dos últimos 3 verbos de câmbio que nós realizamos, que nós vimos, né? Muy bien, vamos a corrigir entonces. Mira, então, la chica se quedou sin un duro, ela ficou sem nenhum tostão, sem nenhum dinheiro, né? E a letra B, este é o nieto, né? Se ha convertido em um profissional. Vou voltar aqui rapidinho, só para a gente relembrar. A palavra Cenicienta, que é Cinderela, né? Aquela dos contos de fada, e calabaza, que é a abóbora. Lembraram? A ver, então, passamos a atividade número 4. Indica se os seguintes enunciados são verdadeiros ou se eles são falsos. Verdadeiros ou falsos. Letra A. En español existe un
único verbo para expressar a ideia de cambio, de mudança. Será que tem só um? Letra B. El verbo ponerse hace referência a cambios sociais ou profissionais. Lembram o verbo poner-se? Será que ele se refere a esse tipo de mudança? Ou letra C. El verbo convertir-se em expressa metamorfose. Será que o converter-se em, se transformar em, indica metamorfose? A ver, então, pensem um pouco e marquem verdadeiro ou falso em cada uma das opções. A ver, então, verdadeiro ou falso? A primeira é falsa. Em espanhol existem vários, né? Em espanhol existem vários verbos que indicam mudança, indicam transformação. A letra B, el verbo poner-se hace referência a cambios sociais e profissionais? Não, falso. Também não é verdadeiro. O poner-se indica uma mudança momentânea, repentina. E C, el verbo convertir-se em expressa metamorfoses. Lembram que eu falei para vocês? Só trocar pelo sinônimo transformar-se em. Então, sim, essa é verdadeira. Chegamos a nosso quiz, ¿no? Entonces, número 1. El verbo de cambio que corresponde a transformarse en es. Letra A, volverse. O letra B, convertir-se em. O letra C, poner-se. Pensa um pouco, né? Esses verbos de cambio, o verbo de câmbio, principalmente o transformar-se em, que nós acabamos de falar, ele pode ser correspondido, ele pode ser sinônimo do quê? E 2, em la frase se puso contentíssimo, que vem do verbo poner-se, la expressão subrayada expressa que? Letra A, voluntad e esfuerzo de alguém. Então, será que é a vontade, o esforço de uma pessoa? Esse é o verbo de câmbio. B, el cambio rápido e momentâneo, a mudança rápida, a mudança repentina. Ou letra C, evolução natural, a evolução natural das coisas. Pensem um pouco nestas duas perguntas do quiz, né? Pensem um pouquinho nessas duas perguntas do quiz, e aí a gente já volta com a resposta.
A ver, nuestro quiz entonces, né? O verbo de cambio que corresponde a transformar-se em, já falei para vocês várias vezes, né? Significa o mesmo que convertir-se em, a letra B, né? A 2, em la frase se puso contentíssimo, la expressão subrayada expressa que. Então, esse se puso, vocês lembram o que significa? O se puso significa o mesmo que câmbio rápido e momentâneo, né? É uma mudança repentina no acontecimento. Se puso contentíssimo, se puso tristíssimo, se puso triste ou se puso alegre, enfim, né? Ele ficou triste, ficou alegre naquele momento. Então, vamos, ó, míralo, né? Letra B, convertir-se em, é transformar-se em. E a número 2, se puso em, câmbio rápido e momentâneo, repentino. Vamos a pensar, então, sobre nossos conteúdos desta classe, né? Vamos pensar um pouquinho aí nesses conteúdos da aula. Ojo com os verbos de cambio. Então, o que os verbos de cambio querem dizer? Eles são muito parecidos com os verbos aqui do Brasil, né? Daqui da nossa língua portuguesa, os verbos de ligação, aqueles verbos que expressam estados de ânimo, aqueles verbos que expressam mudança, transformação de alguma situação. A ver, então, lá no comecinho da aula, a gente viu um pouquinho sobre cuento. E a gente falou também, principalmente que o cuento, na verdade, ele é nada mais, nada menos que uma narrativa. E que o mini cuento, que é aquele conto que a gente leu sobre o cordeiro, ele é um conto curto, mas que possui também todos os elementos de uma narrativa, né? Personagem, um enredo, um conflito, né? Enfim, os elementos que a narrativa representa. E, por último, nós repassamos os verbos de cambio. Poner-se, hacer-se, convertir-se em, né? O quedar-se também, entre outros. Bueno, esta foi nossa classe, ¿no? Espero que vocês tenham compreendido todo, espero que vocês tenham compreendido tudo, que tenha ficado muito claro. E, então, é isso. Hasta a próxima classe e tchau!